Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um aspecto muito interessante que ocorre no nosso meio, que seria a melancolia, né? E a dependência emocional. Como uma está vinculada com a outra, né? Visto que o ser humano hoje em dia, principalmente, né, nessa época que estamos vivendo, sempre procura ocupar esse vazio, né, mediante as redes sociais. E é isso que vai falar o vídeo acerca de hoje, após a vinheta. Qual é a relação entre dependência emocional e melancolia? O interessante é que o ser humano ele sempre foi dependente emocionalmente, de qualquer maneira. O ser humano ele é dependente não só emocionalmente, mas ele tem uma dependência que é prática, ele tem uma dependência que é totalmente física também, uma dependência que é de troca de valores, ou troca de produtos e troca de serviços. Essas pessoas que dizem que se fazem sozinhas, né, são as pessoas mais hipócritas que se pode encontrar. O interessante porque essas pessoas, todas as vezes que elas falham, é sempre culpa do outro, em relação à inveja. Mas quando elas conseguem algo, as mesmas apregoam que conseguiu chegar a um determinado nível sem a ajuda de ninguém. Mas sempre há uma ajuda, querendo ou não, uma ajuda emocional, né? Uma ajuda que vem, por exemplo, do pai, né? Ou da mãe, ou da família, ou dos amigos. Então há uma falácia muito grande das pessoas que se dizem que se fazem sozinhas. E interessante que nesse aspecto as pessoas sempre demonstram uma característica que não tem, né, que seria essa autonomia. Porque emocionalmente ninguém é autônomo. Todas as pessoas necessitam de carinho, de conforto, de atenção. Isso varia de grau em grau, de escalas, em escalas e de pessoas para pessoas. Então, as pessoas que apregoam, né, frequentemente hoje, que até ensinam a ser independente emocionalmente, é uma falácia muito grande. Porque esse tipo de ensinamento tende a desumanizar a pessoa, sabe? Fomentar muito mais individualismo e o medo hoje em dia, né, das pessoas descobrirem que são dependentes umas das outras, porque isso te desestabiliza de uma certa maneira quando você descobre que você é dependente emocionalmente do outro, seja do filho, seja do pai. Então, hoje em dia, tem essas mensagens que se apregoam, né, constantemente, que o ser humano ele pode conseguir se desvincular do outro e ter a sua independência emocional. O que é uma mentira. Na verdade, a pessoa apenas quer negar a sua humanidade e que todos os laços eles somente se desenvolvem e se fortificam mediante vínculos emocionais. Interessante que quando uma pessoa não tem estritamente um vínculo emocional, a pessoa entra num estado de melancolia. Porque o ser humano ele tem essa necessidade de pertencimento, ele tem essa necessidade de fazer parte da vida de alguém ou fazer parte de um determinado grupo, né? Porque o ser humano ele não consegue viver desamparado. Sigmund Freud mesmo afirma que o homem ele criou Deus com medo de viver desamparado, porque a criança ela tem a concepção do pai, que é a que guarda, né, que lhe dá carinho, que lhe dá proteção. Mas a mesma quando cresce ela perde o pai como referencial e pela visão freudiana a pessoa pega e cria um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Mais interessante que a pessoa quando cresce, a pessoa muitas vezes transfere
né, um carinho que ela queria do pai ou da mãe para o parceiro ou para a parceira. Então, quando a pessoa muitas vezes não entra nesse estado de ligação, a pessoa entra em estado de melancolia. Porque o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento. Ele tem uma necessidade de pertencer sempre a alguém. Então, hoje em dia, né, mediante os meios de comunicação, mediante o advento até da internet, da tecnologia, né, que está se desenvolvendo, as pessoas elas estão ficando muito mais fechadas, né? E as pessoas somente se relacionam de modo indireto, mediante a internet. Então não tem mais esse vínculo emocional muito forte que anteriormente tínhamos entre carnes e carnes, corpos e corpos, olhares e olhares. Com o tempo, isso vai se tornando muito mais efêmero, né? Eu digo efêmero porque, sabe, é uma relação que vai sumir até de uma certa maneira. Eu não digo sumir de uma maneira totalmente ideologizada, que o ser humano viverá sem sentimento, sem dependência emocional. Mas o que o ser humano, por exemplo, ele está transferindo as suas emoções para as coisas que tem, para as pessoas, não para as pessoas, mas as coisas que tem, que compra e que possui. E isso faz a pessoa até muitas vezes entrar numa neurose tão grande, porque a pessoa acha na verdade que está se afastando, né, emocionalmente, mas isso apenas deixa a pessoa emocionalmente mais fraca. Uma das coisas interessantes você ver nisso é os aplicativos de relacionamento em que as pessoas entram, se relacionam e quando uma pessoa não fala um oi ou fala um bom dia, uma boa tarde, aquela outra pessoa que está do outro lado entra numa espécie de neurose, né? Então, sabe, querendo uma sensação de pertencimento não pertencendo. Quer uma sensação de compromisso descompromissada. Então, quando o outro não responde à altura dessa pessoa, ela entra mesmo em um estado de melancolia. E com isso vai em busca, né, de futuros vínculos virtuais, mas não mais os vínculos relacionais. E com isso, o ser humano ele se torna muito mais desfragmentado. Como diz, né, Zygmunt Bauman, né, que o amor se torna líquido, a amizade se torna líquida. Então, se uma pessoa não preenche essa necessidade que eu tenho, eu vou entrar automaticamente em melancolia e eu vou procurar outras pessoas até que me preencham essa carência. Mas o interessante é que o ser humano ele está muito melancólico hoje em dia, está entrando muito mais em estado de depressão. Isso verificamos, por exemplo, até com o começo da pandemia, né, que as pessoas se reinventaram uma forma de poder se relacionar. Então as pessoas já não se tocavam muito mais, né? Agora com o advento até da pandemia as pessoas começaram a se relacionar diretamente muito menos. Então vamos, né, se relacionar muito mais mediante, né, aos meios eletrônicos, aos meios da internet, né, e tudo. E a pessoa com isso, por exemplo, ela vai se tornando muito mais apática, né, porque a pessoa não chega mais ao outro e sente a sensação do outro. Conforme a dor, o desespero, a pessoa sente mais aquilo que está nela quando conversa com o outro, interpreta a sua sensação como se fosse a dela. Então ela vai entrando num universo, né, paranoico, vai criando fantasias, vai criando vínculos relacionais que existem apenas na cabeça da própria pessoa. Então a internet é bom, né? Mas muitas vezes ela está até afastando as pessoas e tornando os relacionamentos muito mais práticos, muito mais líquidos, muito menos convencionais e muito mais, vamos dizer assim, né, em brain net. O que significa esse termo? Não, eu quero conversar com alguém que tem o mesmo pensamento do que eu, né? Então não há uma conexão muito mais corporal, de toque, de ver, de sentar, de cheirar, de abraçar. Interessante que nesse tipo de relacionamento as pessoas eram muito mais
como é que eu posso dizer de uma certa maneira? As pessoas eram muito mais controláveis, né? Não te, sabe, assim, conseguiriam até mesmo suportar as adversidades em que umas têm com as outras. Isso por quê? Porque era de carne, era totalmente visceral, mas onde habita a raiva, habita a paixão, né? Interessante que as pessoas brigavam, mas depois de um certo tempo se estabeleceriam esse vínculo totalmente, porque tinha uma ligação. Hoje na internet não vemos muito mais isso. O que vemos? Ora, como eu não conheço você diretamente, eu me relaciono com você, né? E se a gente tem alguma disparidade, alguma coisa que não se encaixa, eu vou entrar e eu vou criar um ódio por você que está muito mais vinculado à fantasia que eu tenho sobre você. Né? Então eu vou criando processos de neurose. Então hoje em dia as pessoas brigam com todas, né? E visto que todas estão carentes e melancólicas, então visto que quanto uma não preenche essa minha carência afetiva, eu vou me afastando muito mais dessa pessoa, porque eu já não tenho nenhum vínculo, e eu vou me vincular às outras pessoas que possa preencher esse campo emocional que eu tenho. E visto que nunca se encherá. Né? Por quê? Porque hoje em dia nossas amizades estão até num novo termo, né? Nas nuvens, né? Hoje em dia tudo é guardado em nuvem. E nossas amizades também, né? As pessoas não têm uma concepção de relacionamento sólido, mas sim utilitário e prático. Olhamos as pessoas umas às outras como se estivéssemos numa espécie de mercado digital, numa prateleira. Eu olho aquela pessoa me olha, opa, é bonito. E as pessoas se relacionam sem nenhum vínculo, né? E interessante que quando se quebra esse vínculo, criamos, né, pela nossa necessidade de pertencimento, criamos um outro universo, ficamos totalmente tristes, paranoicos e procurando sempre, né, alguém que nos preencha, o que na verdade será somente preenchido é a carência que temos acerca de nós mesmos e transportamos isso para o outro. Interessante que só podemos viver bem com os outros se conseguimos conviver de uma determinada maneira conosco mesmo. Isso seria, né, eu não digo isso como uma forma de utopia ou de autoajuda, mas às vezes as pessoas que conseguem ter um relacionamento muito mais prolongado com o outro é aquela pessoa que consegue viver com sua própria tristeza, com sua própria melancolia e que ela sente uma falta, sente uma profunda carência de si mesma, né? E que a mesma tem consciência que o outro nunca preencherá essa sua alegria, enquanto se ela não encontrar nela mesma. Se ela não encontrar nela mesma, ela sempre vai terceirizar as suas frustrações nos outros, né? O que é de uma forma muito mais cabível de ocorrer e que está ocorrendo. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o joinha, se inscrevam, né? Aperte o botão de notificações e comentem. Eu quero agradecer, como sempre, né, a ajuda de todos por esse canal, que ainda está pequenininho. Peço que nos ajudem, né, fazer esse canal de crescer. E eu conto, como sempre, o apoio de todos, né, que estão entrando, comentando, né, e isso nos ajuda muito mais a trabalhar para a evolução desse canal. Eu agradeço, como sempre, a atenção de todos e até a próxima.